todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Bem, nessa aula a gente vai falar sobre tipos de dados. Então eu vou vir aqui, tá? Na nossa pasta JavaScript, onde eu criei uma pasta chamada tipos de dados. E eu já criei aqui nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal, tá? Já criei aqui também uma pasta chamada JS, que é a nossa pasta JavaScript, e dentro dela eu criei um arquivo, tá bom? Chamado script.js, que é o nosso arquivo de JavaScript. O nome, gente, você pode dar o que você desejar, mas a extensão para o JavaScript ele tem que ser .js e para o HTML ele tem que ser .html, tá bom? Bem, se a gente for lá na nossa pasta, a gente tem aqui, tá? Tipo de dados. Nós temos aqui a nossa página web principal, que é nosso index.html, tá? A gente abre ele aqui. Não tem nada, porque nem a estrutura básica de uma página web a gente trouxe ainda. Então, vamos trazer a estrutura básica de uma página web. E a gente aprendeu isso na nossa primeira aula de HTML. Então, Shift, ponto de afirmação, ele traz para nós a estrutura básica de uma página web. Então, não é necessário a gente escrever linha por linha, tá bom? Porque ele já traz para nós. Então, a gente já aprendeu, a gente já passou por cada linha, por cada elemento, por cada... o que vai, né, no cabeçalho de um documento de uma página web, o que vai no corpo de uma página web. Então, a gente já viu tudo isso, tá? Dito isso, vamos mudar aqui de inglês para português do Brasil. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a minha página web ela está em português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil. Bem, aqui eu vou colocar o título, tá? Eu vou colocar aqui tipos de dados, que é a aula de hoje. Então, eu vou salvar, vou recarregar. Vejamos que nós temos aqui o nosso título, tipos de dados. Não temos nada no corpo da nossa página web. Por quê? Porque não temos nada no corpo da estrutura da nossa página web, tá? Bem, eu vou escrever as coisas dentro do JavaScript, porque a gente vai aprender agora os tipos de dados. Para que ele apareça no meu console, é necessário o quê? Eu ligar esse meu arquivo à minha página web. Então, eu venho aqui, coloco aqui script, tá? Que é o elemento script. Vou colocar aqui SCR, que eu quero passar o caminho. Então, eu quero usar o meu JavaScript interno. Eu quero pegar o meu arquivo externo, na verdade, o meu arquivo externo, e colocar ele dentro da minha página, a qual nós estamos utilizando. Então, eu vou vir aqui e vou passar o que é o caminho. Então, ele está dentro da pasta JS, e eu quero esse arquivo, script.js. Bem, agora, esse arquivo, ele está interligado à minha página web. Então, eu posso já vir aqui, recarregá-lo. Vou apertar o F12, porque o F12 vai ser o nosso amigo, gente, diário de quem programa, tá? Quem programa páginas, tá? Bem, agora vamos lá, vamos aprender os tipos de dados. Bem, o primeiro tipo de dado que nós temos, gente, são os numbers, tá? Os numbers são números, gente, números. E a gente utiliza esses números para quê? Para cálculos matemáticos. Bem, primeiro vamos aprender os tipos de números que nós temos, tá? Então, nós temos números inteiros, decimais, nós temos negativos, enfim, tá? Bem, vamos lá. Como é que eu crio uma variável? Utilizando, tá, a palavra-chave reservada do JavaScript, que é o let, tá bom? Eu vou criar aqui uma variável chamada idade. Então, o nome da minha variável vai ser idade. A gente já falou de variável, gente, a aula passada. Então, a gente já sabe sobre. Eu vou entender que estamos acompanhando as aulas, então a gente já sabe o que é uma variável. E só vamos prosseguir. A gente está aprendendo tipos de dados no momento, tá? Então, eu criei aqui uma variável chamada idade. Eu estou atribuindo para dentro dela um valor de 25. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei um valor, tá? Um valor inteiro. E eu estou atribuindo esse valor inteiro para dentro da minha variável que eu dei o nome de idade. Então, aqui dentro, eu tenho o valor de 25. Como é que eu vejo isso? Console.log. A gente já aprendeu isso também na aula passada, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, idade. E aqui, cifrão, chave, e dentro dela eu passo a minha variável que tem o quê? O valor. Então, eu quero imprimir o que tem dentro dessa variável. Que eu falei que uma variável que é uma caixinha onde eu guardo algo. Então, aqui dentro eu tenho algo guardado. Eu tenho um número, e esse número é inteiro, e esse número é o valor que? De 25.
Então, agora, se eu recarrego aqui, ele deu erro, porque não é vírgula, é ponto. Pronto, e dá de 25. Bem, bora lá. Se nós temos valores inteiros, nós temos valores o quê? Fracionários, né? Nós temos valores quebrados, nós temos os decimais. Então, 9,99 não é um valor inteiro. Isso aqui é um valor decimal, tá bom? Então, eu posso vir aqui e também vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui, gente, ó, copiei, tá? Vim aqui, ó. O que que eu fiz? Ctrl C, copiei. Vou vir aqui e vou dar Ctrl D, tá? Ele selecionou essas duas unidades aqui. Se eu continuasse dando Ctrl D, ele vinha para cá também. Mas eu só quero modificar isso aqui. Vou apagar e vou dar Ctrl V. Agora sim. Pronto, tá? Então, a gente tá ganhando o quê? Tempo aqui. Isso é muito bom no nosso dia a dia como programadores. Então, aprender comandos da IDE que você está utilizando é muito bom, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Rapidinho. Bem, bora lá, vamos continuar. A gente pode também ter o quê? Valores, né? Negativos, números negativos. Então, LED temperatura. E eu posso colocar aqui -10, tá? Então, copio. Opa. Copio. Seleciono, Ctrl D, Ctrl e temperatura, pronto, temos aqui o valor, tá? Bem, aqui não temos nada, gente, que a gente não tenha visto. Que é que, na verdade, a gente está fazendo? Estamos declarando uma variável e estamos atribuindo um valor. Porque nós estamos aprendendo aqui que o number, né, os números, ele tem tanto os valores inteiros como nós temos valores decimais. Quando a gente tem valor e os valores inteiros podem ir de negativos a positivos, sim, também como os valores decimais, pode ir de negativo a positivo, tá bom? Então é só isso que eu quero que vocês tenham na mente, na cabeça de vocês, tá? Porque, gente, eu não sei qual é o nível de quem está assistindo a aula, né? Se você já aprendeu alguma outra linguagem de programação antes de vir aprender JavaScript, bem, isso aqui você já sabe de cor e salteado. Que quem acompanha minhas aulas de Python e estiver assistindo isso aqui, já sabe isso de cor e salteado. A gente viu sobre isso de uma maneira muito mais longa, muito mais entrando mais por dentro, tá? Então, eu estou tentando de maneira que ser um pouco mais rápida, para que quem já tem um conhecimento maior não fique cansado e quem não tem consiga acompanhar quem tem, tá? Então, já deu para entender. Só que número, gente, a gente pode usar números para quê? Para fazer cálculos matemáticos, não é isso? Então, bora lá. Eu posso vir aqui criar uma variável chamada soma. E eu posso fazer o quê? Soma de dois valores. Então, eu posso ter o valor 10 mais o valor 5. Então, aqui dentro de soma, eu não vou ter 10 mais 5. Eu vou ter o valor 15 aqui dentro. Por quê? Porque eu fiz uma soma. Eu fiz 10 mais 5, que isso aqui é igual a 15. Então, aqui dentro eu tenho o valor de 15. Então, se eu vier aqui e eu pedir para imprimir o que tem dentro da minha variável soma, né? Eu vou ter o valor 15, tá? Porque ele fez a soma desses dois valores, do valor 10 mais o valor 5. Bem, assim como eu também posso fazer o quê? A subtração. Então, let subtração, que é o quê? É um valor menos o outro. Então, 10 menos 5 qual é o valor dele? É 5. Então, 5 vai estar o quê? Dentro dessa minha variável, tá bom? Então, se eu vim aqui, copiar, e eu colo. Eu venho aqui, eu copio. Eu venho aqui, seleciono, aperto o Ctrl D, apago e colo. E eu venho aqui e recarrego. Eu vejo que realmente, dentro da minha variável subtração, eu tenho o valor 5. Por quê? Porque ele fez aqui a subtração de 10 menos 5, que dá 5. Ó. Bem, eu posso também ter o quê? A multiplicação. Então, multiplicação. Bem, a multiplicação, gente, na programação, ele é diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ter o quê? Xzinho, né? 10 vezes, sei lá, 10 vezes 2. Bem, aqui não é o x. Na programação, é o asterisco, tá bom? Gente, coloque o ponto e vírgula no final, tá? Porque
A Jéssica aqui, ela esquece de colocar mesmo, tá? Isso aqui é uma boa prática, gente, do JavaScript, de colocar o ponto e vírgula. Eu esqueço, gente, e eu já falei isso, e eu vou repetir, porque eu vou sempre estar esquecendo, tá? Porque eu programo muito em Python, tá? Então, já há muitos anos programando em Python. Então, em Python você não tem esse negócio de ponto e vírgula, não tem esse negócio de chave, né? Então, não há necessidade de colocar, não é uma prática do Python. Então, eu esqueço. Quem vem da linguagem C, C++, Java, né, não esquece do ponto e vírgula. Por que não esquece do ponto e vírgula? Porque é uma linguagem que necessita do ponto e vírgula. Então, ele usa muito ponto e vírgula lá. E se não colocar o ponto e vírgula, dá erro na compilação, né? O código não roda, ele dá erro. Então, já são pessoas acostumadas, né? Eu confesso que logo no começo da minha faculdade eu era acostumada a colocar ponto e vírgula. Quando eu fui para o Python, é, eu me pegava colocando ponto e vírgula. Por quê? Porque eu estava acostumada do C, C++. Eu tinha vindo, né, programando durante a faculdade. Então, na faculdade, você aprende C, depois aprende C++, depois aprende Java, né? Pelo menos no meu caso foi assim, né? Não sei no caso dos alunos, né? E cada um das suas faculdades, né? Como é que é a grade, como é que funciona. Mas não, quando eu fiz, era assim. E então é assim, é aí quando eu fui para Python, né? Fiquei Python, e gosto muito de Python, né? Eu sei que tem gente que tem ódio de Python, mas eu tenho um amor muito grande por Python. Gosto muito de Python. Gosto bastante porque eu também gosto muito, gente, da parte de ciência de dados, né? Então, ciência de dados e Python, né? Estão ali lado a lado. E eu acabei perdendo o costume do ponto e vírgula. E hoje, né, quando eu vou programar em outra linguagem e tem ponto e vírgula, eu que sempre acabo esquecendo. Quando ele dá erro, né, eu já sei que é ponto e vírgula. Eu já até vou lá falar, esqueci um ponto e vírgula, né? Então, lembre, gente, tem que colocar ponto e vírgula, tá? Porque é uma boa prática. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Então, vamos aqui imprimir. Então, eu estou fazendo a multiplicação 10, lembrando que no JavaScript, JavaScript não, gente, tá? Isso é também Python, enfim, nas outras linguagens de programação, porque isso vem da programação. A programação se dá a multiplicação pelo o asterisco, tá? Então, 10 vezes 2, 20. Então, se eu vier aqui, vou copiar o que tem dentro da nossa variável multiplicação, que tem aqui dentro o valor de 20. Então, Ctrl D, eu vou apagar, vou colar. Vou vir aqui, vamos ver aqui, multiplicação, tem o valor o quê? 20. Ok. Bem, divisão, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui a divisão. 10 dividido por 2. Então, se dá pela barrinha. Acredito que nada aqui, né? Algo que não dê, que vocês já não imaginassem que fosse assim. Então 10 dividido por 2, 5. Legal. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, gente. Por quê? Porque tem muita gente que não entende a parte de resto. E aí, quando eu vejo o aluno que ele não está entendendo essa parte de resto de divisão, eu começo tipo, meu Deus do céu, ele não está entendendo a parte de programação, ele não está entendendo a parte de matemática. E aí, quando eu vou aprofundar, eu vejo, não, ele entendeu soma, pô, ele entendeu subtração, ele entendeu multiplicação, ele entendeu divisão. Na verdade, não é que ele não está entendendo o código em si, ele não sabe matemática, ele está com dúvida em matemática. E, gente, é super normal. Todas as minhas aulas, quando eu chego numa parte de programação que tem cálculo, eu sempre falo para o aluno, calma aí, né? Não fica achando que você não entende programação. Não é isso. Veja onde está a sua dificuldade. Se a sua dificuldade realmente está no código, aí você tem dificuldade no código, você vai ter que estudar mais programação para você melhorar isso, né? Lógica, entender, compreender. Mas, gente, quando se a sua dificuldade não está sendo, você tem que saber dividir. A minha dificuldade está sendo com a parte lógica da programação ou a minha dificuldade está sendo com o cálculo que está sendo feito? Com a regra de negócio, porque nesse caso a regra de negócio é o cálculo matemático. Aí você tem que ver, tá? Nesse caso, eu sei que a sua dificuldade, se você tem dificuldade de resto aqui, não é na programação. Porque você entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui?
Então não é programação, não. Bora lá. Vamos lá, eu vou te explicar. Resto, tá? Aqui, gente, eu só estou criando uma variável. Estou dizendo que o nome dele é resto. Então, e eu vou atribuir para ele o quê? O resto da divisão de 10. Então, o resto se dá pelo quê, gente? Pela porcentagem, tá? Por 10 ou por 3. Tá? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu quero saber o resto dessa divisão. Como é que isso funciona na matemática? Porque como funciona na matemática, ele vai funcionar aqui. Isso aqui é matemática, tá? Isso aqui não é programação em si, isso aqui é matemática. Matemática sendo usada na programação. Então, bora lá, gente. Olha, 10 dividido por quem? Pelo 3. É 10 aqui, não é 19 não. 10 dividido por 3. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui o cálculozinho comigo, tá? 10 dividido por 3. Nós sabemos que o número que a gente colocar aqui vai ser vezes o 3 aqui. Então, bora lá. Bem simples, gente, ó. Do tempo de escola, tá? 3 vezes 3. Bora lá. 3 vezes 3 não é 9? Por quê? Vamos lá. Eu preciso que seja 3 vezes o 3. Então, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Isso. Então, 3 vezes 3, o valor dele dá 9. Bem, agora vamos passar para cá. 10 menos 9. Sobra 1. Qual é o resto dessa divisão? Entendeu? Quero saber qual é o resto dessa divisão. Então, 10 dividido por 3, o resto dessa divisão é 1. Se eu vier aqui, eu copio aqui, e eu colo aqui, e eu comento isso aqui para não dar erro, e agora eu recarrego, eu vejo que o resto da minha divisão realmente é o quê? Então, aqui dentro, foi atribuído o valor 1. Por quê? Porque 10 dividido por 3, o resto dessa divisão, 1. Se, por exemplo, fosse 10 dividido, vou copiar isso aqui, vou colar aqui, tá? Ó, 10 dividido por 2. Vou apagar isso aqui e vamos fazer aqui comigo. 10 dividido por 2, gente, tá? Vamos lá, 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. O quê? 5 mais 5 não são 10? É 10? Então tá bom. Então vamos lá. 5 vezes 2 são 10. Tá. 10 menos 10 sobra o quê? 0. O resto dessa divisão aqui é o quê? 0. Então, se eu colocar aqui o resto da divisão de 10 dividido por 2, tá? Isso é o quê? 0. Vendo que é muito simples isso, isso na verdade não tem nada de programação em si. Isso na verdade é o quê? Com a conta matemática. Ela tem a ver com matemática. Então, se você tinha dúvidas sobre isso, hoje você não tem mais. Por favor, não diga para mim que você ainda tem dúvidas sobre isso, tá? Não tenha mais dúvida. Por quê? Porque aqui você está fazendo o quê? Você está dividindo e pegando o quê? O resto da divisão. Você não está pegando aqui do lado, tá? A conta do lado direito. Você está pegando o que está sobrando aqui. Então, aqui sobrou 1, que não sobrou nada. Então, 10 dividido por 3, o resto dessa divisão. Eu não quero saber quanto é 10 dividido por 3. Eu quero saber qual é o resto dessa divisão. O resto é o que sobrou aqui. Então, aqui sobrou 1. Então, o resto da divisão é 1. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a conta matemática, tá? Então, sua dificuldade em resto, hoje você já entendeu. Não é sobre o resto. Não é sobre em si a programação. É sobre a matemática, tá? E ter dificuldade em matemática, gente, infelizmente, é normal. Né? Por quê? Porque, gente, a grande maioria das pessoas tem dificuldade. A grande maioria dos alunos já vem com deficiência na parte da matemática do ensino das escolas. Então, quando a gente chega na faculdade, gente, eu sempre gostei de matemática, desde de criança, desde quando eu estava na escola. Quando cheguei na faculdade, eu falei, não sei matemática. Eu tive muita dificuldade em cálculo. E cálculo, gente, é a matéria que mais reprova na faculdade. Por exemplo, na minha faculdade, né, onde eu fiz a faculdade,
de 60 alunos, né, quando eu fiz, é, passou, parece que foi 10 alunos. Assim, a grande maioria ainda teve que ser empurrado. Então, você vê que é complicado. É uma, a gente vê o quanto nós temos problema de matemática. Não é só você, entendeu? Eu era uma aluna que eu gostava de matemática, né? Tanto que quando eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade, eu sabia que eu não podia fazer da parte da área humana. Por quê? Porque eu não era boa nisso, né? Eu falei, não, não posso ser. E eu sempre gostei muito de computador, sempre amei a parte de tecnologia, sempre me encantei, né? Por essa parte de ver as coisas dando a vida, né? Então você cria um código que ela traz a vida às coisas. E eu era encantada sempre por isso. Falei, não, eu quero fazer na área da computação, na área que tem a ver com programação, né? E é também por causa de matemática, né? Falei, tem que ser uma área de exata, né? Não pode ser de humana. E mesmo assim, quando eu cheguei na faculdade, que eu tive ali o contato com a parte da matemática, eu falei, eu não sei matemática, né? Então, hoje, se alguém pergunta para mim, você sabe matemática? Eu sei, sei. Por quê? Porque eu vi quanta deficiência tem em matemática. Embora eu gostasse muito da matéria, né? Então, agora imagina quem já não gosta da matéria, né? Que já tem realmente uma maior dificuldade. Já na faculdade, né? Às vezes acaba desistindo não por causa da programação em si, mas porque acha que ele não tem nada a ver. Mas, gente, divide as coisas. Se a dificuldade com matemática é com matemática, e você vai lidando com isso com o tempo, né? Infelizmente, coisa que a gente fica carregando com a gente e a gente vai tentando resolver com o passar do tempo, né? Uma coisa é quando a gente descobre isso quando criança, né? Quando criança é muito mais fácil de resolver. Grandes, né? Agora demora a gente aprender a se adaptar, né? A gente leva um maior tempo para isso. Então, não se preocupa com isso. Então, eu peço sempre aos meus alunos, preste atenção aonde você está tendo dificuldade. É com a programação? Então, você tem que focar muito mais na parte da programação. É na parte da matemática? Aí, seu problema é com matemática. Então, vamos tentar entender como funciona lá na matemática, para a gente poder ver como é simples aqui, tá? Então, você não está tendo dificuldade em programação. Você tinha dificuldade na matemática, mas aqui a gente já resolveu isso, né? Então, às vezes, o professor, por achar que o aluno ele sabe que aqui, que na verdade, que está sendo é a divisão de 10 dividido por 3 e está pegando o resto, ele não explica que é assim que funciona. Ele só fala, é o resto da divisão. Mas explica para o aluno, poxa, né? De onde está vindo esse resto? Porque eu acho que, na verdade, o aluno não está sabendo que isso aqui está sendo uma divisão e ele está pegando esse valor aqui. Esse valor de cá, que é o resto, tá? O valor de cá é o resultado. Bem, sei, parei bastante tempo para falar sobre isso, por quê? Porque eu sei que os alunos têm muita dificuldade, né? Então, onde o aluno tem dificuldade, e eu sei que ele tem dificuldade, eu sempre vou tentar ir de conta da dificuldade, porque eu quero que todo mundo saia daqui no mesmo nível, tá? Então, bora lá. Já falamos aqui, né, da parte number, vamos agora para a parte de string, tá bom? Então, bora lá. A gente vai falar sobre strings. String, gente, é uma sequência de texto, tá bom? Sequência de texto. E a gente pode estar criando ela com aspa dupla, aspa simples, ou até mesmo, como a gente estava utilizando aqui, tá? O nosso template literais, tá? Porque ele vai nos permitir utilizar aqui, passar dentro dela, o que é uma variável, utilizando o que? O cifrão dentro de quê? Da chave, tá? Então, é dessa maneira aqui que a gente cria, define uma string, tá bom? Então, nós temos essas três formas aqui. Então, bora lá, vamos criar aqui uma string, tá? Eu posso vir aqui e criar uma variável chamada nome e eu atribuir para dentro dele o quê? Um nome. E o nome se dá pelo quê? Por letra, por caracteres, na verdade. Então, ele se dá pelo quê? Por uma string. Então, uma string eu venho aqui, ó, e eu posso criar ele o quê? Pelo aspa dupla, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui Jéssica. Bem, eu também posso criar o quê? Outra string aqui chamada sobrenome. E posso criar essa string com aspas simples. E eu vou colocar aqui, sei lá, qualquer sobrenome aqui, sei lá, Silva, tá? Meu sobrenome não tem Silva, tá, gente? Então, Jéssica Silva.
Ninguém acha que é o meu nome, né? Vou colocar aqui Maria Silva. Pronto, tá? Bem, posso vir aqui e eu posso imprimir. Eu posso vir aqui, colocar aqui, ó. Nome. Copiar aqui. Seleciono. Ctrl D. Apago. Sobrenome. Então, a gente pode ver que temos aqui Maria Silva. Então, isso aqui é uma string com aspa dupla. E isso também é uma string, mas definido com aspa simples. Não tem problema nenhum, tá bom? Posso vir aqui, let, mensagem, quer dizer que eu criando uma variável chamada mensagem, e eu vou utilizar aqui o template literais, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar olá, quero passar aqui uma variável, então, eu uso o quê? O cifrão, chave, e dentro dele eu passo uma variável. Bem, agora eu quero imprimir essa mensagem. O que vai ter dentro dessa mensagem? Olá, Maria, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui uma vírgula, né? Olá, Maria. Então, vou copiar aqui, Ctrl D, mensagem. Opa, faltou o N aqui, não tem problema não que eu coloco aqui mesmo. Pronto, mensagem. Então, olá, Maria. A minha mensagem que tem dentro do quê? Dentro da minha variável mensagem. Tá bom. Bora lá. A gente pode também, tá? Fazer operações com strings, que é aquele famoso concatenação, tá? Bora lá, o que eu posso fazer? Eu posso ver aqui let, posso colocar aqui, ó, nome completo, é o nome da minha variável, que eu vou atribuir para dentro dela o quê? O nome mais, vou colocar um espaço para não ficar grudado, mais sobrenome. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma concatenação. Eu vou ter o nome, eu vou ter um espaço e eu vou ter o sobrenome. Então, eu vou ter Maria, vou ter um espaço e vou ter o Silva, tá? Porque eu estou utilizando aqui o quê? A concatenação. E eu, em minha maneira de esquecer o ponto e vírgula. Mas vocês lembram, então, vocês colocam aí, tá? Então, copiar, Ctrl D, colar. Então, nome completo, Maria Silva, tá? Então, a gente viu que a gente fez o que aqui? A concatenação. Então, a gente pegou um nome mais um espaço vazio mais sobrenome. E aí, no fim, a gente teve o quê? Maria, espaço, Silva, o nome completo. Bem, a gente também pode, gente, contar quantas letras, quantos caracteres tem dentro de uma variável, tá? Então, eu posso vir aqui e fazer assim, let, tamanho, tá? É o nome da minha variável. Lembra, gente, isso aqui você pode dar o nome que você quiser, tá? Bem, o que eu vou fazer? Vou pegar minha variável nome e eu quero contar quantos elementos, quantos caracteres tem nessa minha variável, tá? Nesse caso, eu tenho uma string, então ele vai contar quantos caracteres eu tenho aqui. Se eu tivesse uma lista, tá? Ele ia contar quantos elementos eu tenho dentro da minha lista, tá bom? Bem, aqui eu tenho uma string, então ele vai contar quantos caracteres eu tenho aqui. Então, se eu tenho Maria, eu tenho 2, 4, 5. Eu tenho 5 letras, 5 caracteres. Como é que eu faço isso? Utilizando, tá? O nosso amiguinho Lente. O que ele faz para mim? Ele vai passar aqui dentro da minha variável nome, ele vai olhar lá dentro e vai contar quantos caracteres a minha string tem. Ele vai vir aqui e falar, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai falar, olha, são 5 caracteres, são 5 elementos, tá? E ele vai atribuir para cá, ó, tamanho, vai receber o valor 5. Então, se eu vier aqui, vou copiar, Ctrl+D, apagar, tamanho, e rodar aqui, eu vejo que o nome, ele tem um tamanho, e ele tem que 5 caracteres. Legal, né? Bem, o que mais eu posso fazer? Eu posso deixar as letras todas em maiúsculo, como eu posso deixar as letras todas em minúsculo, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, let maiúsculo,
Eu vou dizer, olha, o nome eu quero deixar ele to uppercase, tá? Eu quero deixar ele todo em maiúsculo. Se eu vier aqui, copia, seleciona, Ctrl D, apaga, salvo e rodo, eu vejo que o nome Maria ela ficou o quê? Toda em maiúsculo. Bem, posso deixar também em minúsculo. Então eu vou, não, vem aqui, vamos criar. Let me minúsculas. Vai ser o quê? O nome to long case. Quer dizer que agora eu quero deixar ela o quê? Toda em minúscula. Então, se eu vier aqui, copio minúsculas, Ctrl D, salvo, recarrego, versão Maria toda em minúscula. Então, a gente vê que a gente pode fazer operações com essa string. Bem, agora que a gente já passou por aqui, a gente já fez a parte de operações, né? A gente já falou sobre string, agora a gente vai falar sobre valores lógicos, gente. Valores lógicos são os valores booleanos, tá? Que são os famosos booleanos, tá? Bem, eu já falei sobre valores lógicos, gente. Os valores lógicos, eles se dão pelos valores verdadeiros, né? E falso. Então, a gente vai ter ele vai ser representado verdadeiro, true, e falso, que é o false, tá? Então, eu posso ter ali, ó, let ligado, que ele vai receber o valor booleano, um valor lógico, que é um valor true. Isso aqui significa que é o quê? Verdadeiro. Então, se eu vier aqui, e eu imprimir, eu vou ter o true. Então, se eu tenho o true, eu tenho que um valor que é verdadeiro. Assim como eu posso também ter um valor falso, né? Então, eu posso vir aqui, let desligado, e eu coloco aqui que ele está falso, tá? Então, um valor que é falso. Então, vem aqui, opa, criar. Então, aqui dentro eu tenho o quê? Valor lógico falso, tá? Eu posso vir aqui e eu posso também retornar, gente, um valor booleano. Como é que eu retorno um valor booleano? Pensa comigo, eu vou fazer aqui uma variável que eu vou chamar assim, ó, maior de idade. Se eu chegar e colocar aqui a idade, vamos lá ver onde foi que eu criei uma idade aqui. Idade, 25 anos, tá? Então, a idade, ela é maior ou igual, tá? Olha só, presta atenção. Ela é maior ou igual a 18. O que eu tenho dentro dessa variável aqui, 25. 25, ele é maior ou ele é igual a 18? A 18, ele é maior do que 18 anos. Então, isso aqui ele vai retornar o quê? True. Porque isso aqui é verdade, porque minha idade, ela é maior do que 18 anos, tá? Ela não é igual, mas ela é maior do que 18 anos. Então, isso aqui é true. Se eu vier aqui e eu imprimir isso, tá? Copiar, colar, eu vou ter aqui dentro o valor de true, tá? Então, isso aqui ele me retornou um valor lógico. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, isso aqui é verdade. A sua idade é maior que de 18 anos, tá? Você é maior que de 18 anos. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é true, tá? Se eu pegar e falar para ele assim, olha, vou ali, vou mudar, vou colocar 17. Ó, 17. Agora, 17 é maior ou igual a 18? Não, 17 não é maior que 18 e 17 não é igual a 18. Então, isso aqui me retorna o quê? Falso. Ó, se eu colocar 18 aqui, gente, presta atenção. Lembre, gente, isso aqui é lógica. Programação é lógica. Então, você tem que entender o que está sendo feito. 18 é maior que 18? Não. Falso. Mas 18, ele é igual a 18. Sim. Então, isso aqui retorna o quê? True. Isso aqui é verdade. True. Tá? Bem, vou voltar lá para o 25, para ficar a aula, né, do jeito que estava. Então, isso aqui continua retornando true. E eu posso fazer aqui, gente, o uso de condicionais, tá? Então, eu posso vir aqui fazer o quê? Se maior de idade,
tá? Quer dizer, se isso aqui for verdade, e isso é verdade que a gente está vendo, ele vai entrar aqui. Então, console.log. E eu vou falar assim, ó, você pode entrar. Se não, quer dizer que isso aqui não é verdadeiro, e aí eu vou falar console.log, acesso negado. Bem, eu sei que isso aqui retornou true, então isso aqui é true. Então, se isso é verdade, ele pode entrar. Então, ele vai poder entrar. Pode entrar. Se eu agora venho lá e coloco aqui 17 anos, 17 não é maior que 18 e 17 não é igual a 18. Isso aqui me retorna o quê? Falso. Então, isso aqui não é true, isso aqui é falso, então ele não vai entrar aqui, então ele cai aqui no else. Então, o acesso dele está o quê? Negado. Legal, né? Então, veja só quantas coisas a gente pode fazer. Bem, agora vamos ver tipo de estrutura, tá? Que são o tipo de dados estruturados, que são coleções de dados, tá, gente? Então, a gente tem o que? Os arrays. Bora lá. Vou colocar aqui arrays. Que a gente já sabe que se dá pelo os colchetes. A nossa lista lá, gente, de Python, tá? Para quem aí vem do Python também, para não ter nenhum tipo de confusão. Quem vem aí de outra linguagem, aí de Java, C, enfim, isso aqui é um array, tá? Então, aí para todo mundo. Bem, o que, que eu quero fazer, tá? Os arrays, gente, tá? Elas são listas e elas são uma lista que ordenadas, que elas trazendo múltiplos valores. Então, eu posso vir aqui, eu posso criar uma variável chamada frutas e eu posso ter o quê? Que é o quê? Uma lista. Dentro dessa minha lista, eu posso armazenar diversos valores, tá? Dentro da nossa lista. Então, eu posso ter, se eu for armazenar aqui uma lista de frutas, eu posso ter maçã, eu posso ter banana, eu posso ter laranja, tá? Eu posso ter aí diversas outras frutas. Bem, e eu posso imprimir isso aqui, tá? Bora ver aqui duas formas, gente. Se eu colocar aqui console.log e eu colocar aqui frutas, veja só como ele vai ser imprimido. Ele já mostra aqui para mim que eu tenho que uma lista, tá? E minha lista eu tenho que três elementos. E olha só que legal aqui. Eu já vejo, gente, que o primeiro elemento, que é o índice zero, né? Que a gente sabe que na programação a gente não começa a contar de um. Na programação a gente começa a contar do zero, tá? Então é diferente, né? A gente começa a contar um, dois, três, quatro, cinco, não é assim que a gente aprendeu? Pois é. Aqui não. Aqui você esquece a maneira que você aprendeu de contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui você conta do zero. Então é zero, um, dois. Então a maçã tá na posição zero, a banana na posição um e a laranja na posição 2. Então nós temos aqui zero, um, dois. Veja, a maçã no índice zero, a banana no índice um e a laranja no índice 2. O legal é que aqui ele já diz para nós que a gente tem o quê? Três elementos na nossa lista. Não é muito legal? Bem, agora se a gente vier aqui, tá? Vamos tirar, vamos utilizar aqui, vou colocar aqui frutas, vou utilizar aqui cifrão, e eu vou pegar o que tem dentro da variável frutas, tá? Então, frutas. Vou salvar e agora eu vou recarregar. Veja só, ele me tira de dentro da lista, e aí ele só imprime os valores que tem dentro da lista, tá? Maçã, banana, laranja. Ok? Legal, né? Então aí veja aí as duas formas aí, né? Se for imprimir, qual vai ser melhor para você visualizar o que você quer e o que você está precisando enxergar naquele momento ali no console, tá? Bem, bora continuar. Como a gente pode ter uma lista, tá? Que é uma lista, né? Uma array de string. A gente pode ter de números também. Então, posso ter aqui uma lista que vai ter números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tá?
Então, salvei, rodei. Temos aqui o valor 1, 2, 3, 4, 5. E também, gente, a gente pode vir aqui, console.log, número. Vamos ter daquele mesma estrutura, tá? Ele vai dizer quantos elementos nós temos. Nós temos 5 elementos dentro da nossa lista, que é o valor 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai dizer onde cada valor tá. Então, o 1 tá no índice 0, o 2 no 1, o 3 no 2, o 4 no 3 e o 5 no 4, tá? Então, ele já está dizendo aqui que o tamanho dessa minha lista é de 5 elementos. E ele já está falando onde cada elemento está no índice, tá? Porque lembrando de novo, na programação, a gente não começa contando de 1, mas de 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e em diante. Bem, então isso aqui é muito legal, tá? Bora lá. Já que a gente está falando de arrays, vamos poder estar acessando e modificando os arrays, tá bom? Então, a gente pode aí brincar um pouco. Então, bora lá. Eu quero acessar o primeiro elemento do meu array aqui de frutas. O que eu faço? Olha, presta atenção. Vou vir aqui, console.log. Presta só atenção comigo, gente. Onde está meu array? Está dentro da minha variável frutas, tá? Bem, eu quero acessar o primeiro elemento. O primeiro elemento que eu quero acessar, gente. O que eu faço? Eu conto aqui. 0, 1, 2, 4. Então, esse aqui é o 0. Então, eu vou estar acessando aqui quem? Maçã. Opa, faltou essa aqui. Pronto, maçã. Legal. Tá? Porque a maçã, ele se encontra no índice 0. Que a gente já aprendeu que aqui a gente começa contando de 0. Bem, agora eu quero fazer aqui uma modificação. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a fruta, tá? Que tá no índice 1, que é a banana, e eu quero modificar ela. Eu não quero, tá? Eu quero alterar. Então, eu quero tirar a banana e colocar o quê? Pera. Então, agora, se eu vier aqui, eu só vou imprimir aqui, pra gente ver. Eu vou ter o quê? Maçã, pera, laranja, banana. Pra onde a banana foi, ela foi alterada. A banana agora não é mais a banana. Agora a banana é a pera, tá bom? Porque eu modifiquei ela, eu alterei. Eu alterei a banana pela laranja, ou pela pera, tá? Bem, eu posso adicionar no final da minha lista. Então, eu quero adicionar mais valor aqui. Eu tenho agora a maçã, eu tenho a pera, porque a banana eu modifiquei pela pera, então eu alterei ela. E eu tenho a laranja. E aqui no final eu quero colocar mais uma fruta. Eu quero colocar a uva. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, chamo a nossa variável frutas, onde ela tem nosso array, tá? E eu vou utilizar esse carinha aqui chamado push, tá? Bem, aqui basta eu passar o quê? O nome do que eu quero adicionar. Agora eu quero adicionar a uva. Então, não esqueça do ponto e vírgula, não seja igual a Jéssica, que me esquece. Bem, bora lá. Vou copiar aqui, vou colar aqui e agora vamos ver. É para a gente ter agora maçã, pera, laranja e uva, tá? Salvei, recarreguei, maçã, pera, laranja e uva. Então agora nós temos que 4 elementos dentro do nosso array, tá? Dentro da nossa lista aqui. Legal? Bem, bora lá. Agora eu quero remover, tá? O nosso último item. Como é que eu faço para remover a uva? Ah, não queria que a uva tivesse entrado. Na verdade, eu quero que continue maçã, pera e laranja. Eu não quero a uva. Como é que eu faço? Frutas.copy. Salvei, recarreguei. Maçã, pera, laranja. A uva foi embora. Removemos ela, tá? Bem, a gente tem métodos muito úteis para a gente utilizar. Lembra que a gente utilizou para ver o tamanho do valor de uma string lá dentro da nossa variável nome da Maria, que tinha o tamanho 5? Então, ele tinha o quê? 5 caracteres. E eu falei que ele também pode ser utilizado numa lista, num array. Bem, então bora lá. Eu vou vir aqui e colocar frutas, ponto, len,
E eu vou vir aqui, na verdade, eu vou copiar isso aqui, colar. Eu vou cortar isso, eu vou colocar aqui dentro, a gente já imprime logo, tá? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô contando quantos elementos eu tenho na minha lista. A gente já sabe que é três, porque aqui ele já tá dizendo pra nós. Então, ele vai contar, ele vai vir aqui na nossa lista e vai contar. Um, dois, três. E aí, ele vai retornar o valor de três, tá? Então, a gente pode ver aqui, foi três, tá? Então, nós temos aqui o valor três. Então, o tamanho do nosso array é três, porque ele tem o quê? Três elementos lá dentro, tá? Eu quero agora retornar um índice, tá? De pera. Eu já sei que um índice é um, tá? Mas eu só quero retornar, caso eu não soubesse. Como é que eu faria isso, tá? Eu vou vir aqui, console.log, e aí eu vou vir aqui, vou fazer ó, frutas, ponto, índice of, tá? E quem é que eu quero saber? Qual é o índice de que eu quero saber? Da pera, tá? Então, ele vai me retornar o valor 1, que é a posição que ela está. Olha lá, 1. Então, se eu não soubesse, agora eu saberia, porque ele estaria me dizendo qual é a posição. Bem, eu quero transformar a minha lista, tá? Em uma string. Então, eu quero tirar ela aqui da minha lista e me transformá-la em string. O que que eu vou fazer, tá? Para cada elemento da minha lista, eu quero retirar ela e colocar uma vírgula, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, console.log. Eu poderia, gente, estar fazendo isso colocando dentro de uma variável, tá? Mas como eu já quero imprimir, eu vou fazer tudo aqui dentro, que fica muito mais rápido. Join. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, vou dando join em cada elemento, ó. Ele vai pegar maçã, aí encontrou uma vírgula, pega o outro, encontrou uma vírgula, pega o outro. Ó, maçã, pera, laranja. Tá? Então, para cada elemento, ele foi pegando. E aí, ele transformou o quê? Tudo em uma string, tá? Então, ele transforma em string o que está dentro da nossa lista. Então, agora eu tenho uma string só, tá bom? E aí, eu teria uma string só se eu tivesse colocado dentro de uma variável, porque aí a gente poderia mexer com ela, né? A gente vai fazer isso aqui. Mas só que isso aqui é uma string. E aí, eu poderia vir aqui. E veja só que é só uma string que ele já contou que 19. Então, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem um espaçamento também que é contado, né? Então, peraí aqui. Aqui são 2, 4. Vamos contar primeiro só as palavras, tá? 2, 4. Deixa eu ver aqui que fica mais grande para mim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Pronto. 19. Certinho. Então, a minha string eu tenho o quê? 19 caracteres. Contando aqui, gente, com os espaçamentos das vírgulas, tá? As vírgulas também são caracteres. Bem, o que mais que a gente pode aprender aqui sobre tipos de dados? Vamos lá, vamos ver o que a gente já viu aqui, gente. Number, string, valores lógicos, né, booleanos, arrays. A gente também tem os objetos, tá? Objetos. Gente, o nosso famoso lá em Python, o dicionário, tá? Então, aqui é chamado de objetos. Ele armazena, tá? Ele armazena dados em pares de chave e valor. É o dicionário, gente. Chave, valor, tá? Fica aqui a gente chama de objetos. Então, você pode chamar de dicionário mesmo, tá? Quem está acostumado aí, quem não está, fica aí como objeto mesmo. Bem,
Bora lá. Eu criei uma variável chamada pessoa e eu estou atribuindo para dentro dela o que é um objeto, tá? Um dicionário aí para quem veio do Python. Então a gente vai ter o quê? Chave. Isso aqui primeiro é a chave. Falou. Jéssica. Idade. 25. Casado. Alce. Hobbies. Vou colocar aqui. É, 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 Bem, agora como é que a gente trabalha com objetos, gente? Como a gente vai poder estar acessando e modificando objetos? Coisa como é feito no dicionário, tá? Já vou aí dar esse adentro aí. Quem sabe dicionário sabe mexer nisso aqui, tá? Quem não sabe agora vai aprender. Bora lá. Console.log. Ponto log. Eu quero imprimir ali no meu console. O que, que eu quero fazer? Eu quero imprimir o nome. Como é que eu faço? Eu chego aqui, pessoa, tá? Existem duas formas. Eu posso simplesmente pôr ponto nome e ele vai acessar, tá? O nome e ele vai trazer o valor. Então eu estou acessando a chave. O que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, tá? Onde está o meu objeto. E eu estou falando, olha, eu quero acessar a chave, eu quero acessar a chave nome e você vai retornar para mim o seu valor. O valor que é Jéssica. Jéssica, ele retornou. Eu posso fazer também de uma maneira diferente, tá? Se eu quero, por exemplo, acessar a chave, eu também posso acessar assim, ó, gente, colchete, idade. Ele vai me retornar 25, tá? Então, pessoa, dentro dos colchetes, eu passo a chave, tá? Então, aqui nós temos aqui a notação de ponto e aqui a notação de colchete. A gente vai ver muitas pessoas utilizando notação de ponto, tá? Faz muito mais rápido, muito mais limpo o código. Pelo menos eu acho, né? Mas aí cada um programa da maneira que se sinta confortável, desde que siga as boas práticas da programação, tá? É, Bem, eu posso alterar, tá? Eu posso vir aqui e dizer que é, pessoa, ponto, idade. Agora, dentro de idade, ele não vai ter mais, a Jéssica não vai ter mais 25 anos. Ela agora vai ter 30, tá? Então, eu posso vir aqui e imprimir. Console.log, pessoa, opa, pessoa.idade. Então, ele vai retornar o valor de 30, porque ela não tem mais 25, eu modifiquei. E veja só, foi modificado. Agora é 30, tá bom? Eu posso adicionar uma nova propriedade aqui dentro, tá? Veja só, tem nome, tem idade, tem casado, tem um hobby, e eu posso vir aqui e falar, olha, pessoa, ponto, profissão. Isso não tinha, mas agora vai ter. Eu vou colocar aqui que eu sou o quê? Eu sou uma programadora, tá? É... Bem, vou console.log, pessoa, ponto, profissão. Veja só, foi atribuído. Então, a Jéssica, ela tem agora 30 anos, ela não é casada, tá? É... O hobby dela ela gosta de jogar, ela é game, ela gosta de ler, e ela é programadora. Então, a profissão dela agora é programadora, tá? Então, veja só que a gente consegue não só acessar, como modificar o objeto. E nós temos, gente, métodos muito úteis para utilizar nos objetos, tá? Então, a gente pode vir aqui e utilizar a palavrinha object, porque a gente tem ali um objeto. E a gente quer trabalhar com a parte de chaves, a gente quer ver, tá? Quais são as chaves? Lembrando, gente, que a chave é essa parte aqui em branca, tá? Quais são as chaves que a gente tem dentro do nosso objeto pessoa? Então, ele vai me trazer nome, idade, casada, enfim, tá? Para isso,
Eu preciso colocar isso dentro do console, né? Para a gente poder imprimir. Bom, agora sim. Então, olha só. Nome, idade, casada, hobby, profissão. Tá vendo? Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro e cinco, porque eu criei aqui mais uma nova propriedade, que é uma nova chave, tá? Então, ele nos trouxe a chave. A gente também pode retornar os valores, tá? Como é que a gente faz? A gente acessa o objeto, tá? Só que agora a gente vai pegar o quê? Os seus valores velhos, tá? De quem? Da variável pessoa que tem o nosso objeto. Então, agora sim, vejamos só, eu tenho Jéssica, 30, não é casada, né? Então, eu torno aqui false, game, leitura, programadora. Legal. Então, a gente consegue aí tanto pegar a chave como pegar os seus valores, tá bom? Bem, gente, como é que a gente acessa, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho pessoa, olha só, eu quero acessar isso aqui, a leitura, tá? Como é que a gente faz aqui, ó? Console.log. Bora lá, tenta comigo, gente, ó. Eu quero pegar meu objeto pessoa e eu quero acessar hobbies. Hobbies. Se eu só fizer isso, ele vai me trazer os dois, game e leitura, tá? Mas eu quero acessar esse aqui. Então, isso aqui é uma lista, né? Ou um array, como a gente viu, tá? Como é que a gente acessa aqui? Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. Então, índice 1. Então, o que eu tô fazendo? Eu quero acessar dentro do meu objeto pessoa, a chave hobbies e o que está dentro do índice 1, que é o que? Leitura. Então, agora sim, ele vai me retornar leitura. Tá bom? Então, é assim que a gente caminha no objeto. Dicionário aí para quem vem do Python aí, tá? Bem, a gente também pode, gente, verificar os tipos de dados. Já vamos terminar, tá? Para a gente poder fazer algo na prática, né? Para ver as coisas acontecendo. Então, como é que a gente faz? Utiliza, gente, o type of, tá? Se eu colocar aqui 42, ele vai dizer que isso aqui é do tipo number. Por que a gente não aprendeu que isso é um number? Olha lá, é um number, tá? Vou copiar, vou colar. Se eu agora eu colocar aqui, olha lá, ele vai me dizer que isso aqui é o quê, gente? A gente aprendeu hoje. Isso aqui é uma string. Ok, é uma string. Se eu colocar true, a gente aprendeu que isso aqui é um valor lógico. Isso aqui é um valor booleano, então ele vai colocar boolean. Boolean. Então, pessoal, a gente tá sabendo, a gente aprendeu. Vou colocar aqui um objeto. Então, vou colocar aqui um array, que são objetos, tá? Lembrando que isso aqui é um objeto. 1, 2, 3. Então, aqui é um objeto. Ele é um array. Um array é um objeto em JavaScript. Bem, bora lá. Eu vou colocar aqui o nosso dicionário do Python, né? Que, na verdade, aqui também é um objeto, tá? Veja só, ele também é um objeto, tá bom? Então, isso aqui é um objeto, isso aqui também é um objeto. Só que esse aqui é um objeto de array, que é uma lista, e esse aqui é um objeto que quem veio aí do Python já fez isso aqui como um dicionário, né? Então, quando eu vejo isso aqui, eu vejo um dicionário, quando eu vejo isso aqui, eu vejo uma lista, né? Então, quem trabalha aí com Python, olha e vê as coisas muito mais simples, né? Então, eu acho que poderia ter eu acho que JavaScript poderia também ter trabalhado assim, com uma linguagem um pouco mais simples, né? Das pessoas compreender, mas de qualquer forma é compreensível e dá para entender, gente. Isso aqui é um objeto de array e esse aqui é um objeto, tá? Bem, vamos colocar agora na prática, tá? Bem, eu vou criar um function. Primeiro eu vou criar as coisas, tá? E depois eu vou explicar passo a passo. Vou criar uma função chamada mostrar dados, que eu não espero receber parâmetros nenhum.
E aí eu vou fazer a criação de um objeto chamado produto, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar uma constante, vou chamar de produto. Eu vou ter aqui a chave, que vai ser nome, o produto vai ser notebook game, a chave vai ser preço, e o seu valor vai ser de 9.500. Vou colocar aqui estoque, vou colocar true, quer dizer que nós temos esse produto em estoque. A gente vai colocar cores, e a cor vai ser uma lista, porque a gente vai ter esse notebook, já vão ter em preto e em prata. E tá bom. Chega, chega. Bem, bora lá, vamos continuar. Eu vou vir aqui, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou criar um botão, que eu vou colocar clique para ver dados. Vou colocar aqui o on click. Quando alguém clicar nesse botão, ele vai chamar a nossa função mostrar dados, que ainda não está pronto. Tá? Vou quebrar aqui para vocês poderem ter uma visão melhor. E aí eu vou criar uma div, que é uma divisão, e ele vai ter um ID, que eu vou chamar de resultado. Aqui é onde eu quero colocar o resultado, tá? Bem, o que que eu vou fazer? Vou criar aqui uma constante, vou chamar de resultado, é o nome da minha variável que eu estou dando. Vou pegar aqui o document, quer dizer que ele vai olhar para a minha página inteira. E aí eu vou falar para ele, ó, olha a minha página web, ele vai olhar. Aí eu vou falar para ele, olha, acesse o elemento que tenha o ID resultado. Quer dizer, ele vai olhar para a minha página e ele vai procurar o elemento que tenha o ID resultado. Quando ele olhar, ele vai encontrar que ele tem uma div, tá? E ele que tem o ID resultado. Nós não estamos vendo essa div, porque essa div não tem nada, mas eu coloco aqui essa div aqui, tá? Aqui na nossa div, ele tem o ID resultado. Então, ele vai achar essa div, o ID resultado, que no momento não vai ter nada. E aí, o que que eu vou fazer, tá? Eu obtive ali a referência ao elemento HTML, onde a gente vai colocar a saída. E agora eu quero preencher esse elemento com o código HTML usando as informações do produto. Então, eu vou vir aqui, ó, resultado, tá? Ponto. In HTML. Porque se a gente for lá na propriedade, lembra, gente? Propriedades. In HTML é onde a gente vai colocar os elementos HTMLs. Tá bom? E no in text é onde a gente coloca o texto, que nesse caso é clique para ver dados, nesse caso do botão, tá? Então, é ali onde a gente aprende a ver as coisas, tá? Então, sempre trabalhando ali com a propriedade, né? A gente já viu isso aí, que eu falei que vai ser nosso amiguinho. Bem, o que que eu vou colocar? Gente, primeiro, para eu ganhar tempo, né? Porque ali não vai funcionar a minha extensão, mas aqui funciona a minha extensão e eu vou ganhar tempo na hora de digitar. O que que eu faço? Olha o que que eu faço, gente. Eu sempre venho aqui primeiro e eu escrevo o que eu quero, tá? Então, eu vou ter um H2, eu vou ter um parágrafo, eu vou ter outro parágrafo e eu vou ter outro parágrafo. Então, eu tenho já minha estrutura HTML. Eu copio essa minha estrutura HTML aqui para eu ganhar tempo, porque tempo é importante. E agora eu colo ele aqui. E olha só o que eu faço. Agora aqui dentro eu só coloco o que eu quero. Bem, aqui eu vou colocar no H2, eu vou colocar o nome do produto, tá? Então, produto, ponto, nome, né? Assim que eu acesso o meu objeto, produto pela chave. Então, produto, ponto, nome. E aqui ele vai retornar o que é o seu valor. Notebook game.
Bem, no parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui preço, vou colocar aqui em real, e aí o que que eu faço? Vou colocar aqui, ó, produto, eu quero acessar o preço, ponto, preço. Agora eu quero ver o estoque. Bem, agora vou colocar aqui, ó, disponível, cifrão, chave. Abre e fecha chave aqui dentro, eu vou colocar produto, ponto, estoque. Só que presta atenção, aqui meu estoque é um valor lógico, tá? Então eu vou fazer uma verificação. Se for true, quer dizer que se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar o valor de sim, quer dizer que tem disponível. Se for não, tá? Se não for verdadeiro, eu vou colocar o valor não. Relaxa que eu já vou explicar sobre tudo, tá? A gente vai passar por cada linha explicando. Eu tô fazendo e explicando rapidamente aqui, tá? Mas eu vou explicar aí, gente, como para quem não tem nenhum tipo de conhecimento. Agora eu quero acessar as cores, tá? Então eu vou colocar aqui produto, ponto, cores. E agora eu quero tirar, tá? Isso aqui não é uma lista, não é um array, eu quero colocar em uma string. Então, ponto join, e aí vai colocar com vírgula, né? Prontinho. Já está. Vamos ver se está funcionando. Pronto, está funcionando. Então, eu coloco aqui, clique para ver dados e ele aparece para mim aqui, ó. O H2, temos o nome, né, do produto, que é Notebook Game. No primeiro parágrafo, nós temos o preço, então 9.500. Disponível, sim, porque ele está true. Se eu colocar false, ele vai aparecer não ali, tá? Então, ele está funcionando. No outro parágrafo, a gente tem as cores que a gente tirou do array, né, da lista, e colocou como uma string, então, preto e prata. Agora vamos explicar esse código, tá? Isso aqui todinho pra gente entender, pra eu pedir para vocês fazerem uma tarefa aí rapidinho, tá? A gente criou aqui uma função, tá? Function mostrar dados. A função, gente, ele é uma receita de passos que a gente ele define e chama pelo nome quando precisa, tá? Então, quando a gente precisar dele, a gente vai chamar, que nesse caso é clicando aqui, clique para ver dados, a gente está chamando essa nossa função. Então, mostrar dados é o nome que a gente escolhemos para essa receita. E sempre que executamos mostrar dados, todo o código dentro da chave, gente, ele é executado, tá? Ele vai rodar. Bem, vamos primeiro ver se consta o produto que é igual chaves aqui e tem alguma coisa aqui dentro. A palavra conste, a gente já viu, gente, que a gente está indicando que o produto é uma variável que não será reatribuída, tá? Então, ele não vai ser reatribuído para outro valor, tá bom? Bem, nós temos aqui um objeto JavaScript, tá? Que a gente já aprendeu, que está entre a chave. Então, nós temos várias propriedades que descrevem o produto, como, por exemplo, o nome, tá, do produto, preço desse produto, a gente tem o estoque true, que true significa tem em estoque. Se fosse falso, né, significaria que não tem. A gente tem a cores, que é uma lista de array com as cores disponíveis, tá bom? E aí, aqui nós temos o quê? Conte resultado, que nós estamos atribuindo aqui o elemento que a gente vai achar ele pelo seu artigo, tá? Que é uma div. Presta atenção no que a gente está fazendo aqui. O documento, gente, ele representa toda a página web. O get element by id, né, com a palavra resultado, significa assim, ó, procura na página um elemento, por exemplo, uma div, um parágrafo, um section. Deixa eu beber água, porque minha voz está indo embora. De tanto eu falar, mas já estamos acabando a aula. É que eu gosto, mas minha voz já não está aguentando.
Eu gosto de explicar as coisas direitinho, gente. O get element by ID, tá? Aqui a gente está dizendo assim, ó, procura na página um elemento, e quando eu falo um elemento, gente, pode ser uma div, pode ser um parágrafo, pode ser um section, enfim, tá? Que tem o atributo quê? ID resultado. É isso que eu estou fazendo. E eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele armazena esse elemento na variável resultado para podermos mexer nele depois. Então ele vai colocar aqui dentro para mim. E agora eu consigo mexer nele. Então aqui eu tenho o inner HTML. O que é isso? É uma propriedade que coloca ou troca o conteúdo interno de um elemento com o código HTML, tá? Então a gente está usando, tá, aqui a classe para a gente poder criar um template de string, tá? Um texto onde podemos misturar HTML com o quê? Com variáveis de JavaScript. É isso que a gente está querendo fazer aqui, tá bom? Bem, o que primeiro eu estou fazendo aqui, tá bom? É... Aqui, gente, eu estou pegando as chaves, tá? Com o asterisco, o cifrão, e dentro da chave eu estou dizendo, ó, coloca aqui o valor dessa variável. É isso que eu estou fazendo, tá? Por exemplo, produto nome. Coloca aqui para mim o quê? Nome, notebook game, tá? Então aqui ele deixa de ter isso aqui e passa a virar o quê? Notebook game. É isso que eu estou fazendo, tá? Agora, gente, isso aqui que é o importante, que a gente está trabalhando com operador tenário, tá? Uma forma curta, gente, de usar o se, então, se não, tá bom? O que eu estou falando? Olha, se o produto estoque for true, tá? Mostra sim. Então, se for verdadeiro, faça isso. Se for falso, faça isso. É simples assim, tá? Então, se for true, mostra o valor sim. Se for false, mostra o valor não, tá bom? Bem, aqui o que nós estamos fazendo, tá? A gente está pegando o produtos.cores, que é uma lista onde nós temos valor preto e prata, tá? E eu estou utilizando o método join para pegar todos os itens da lista e transformar numa única frase, tá? Então eu vou estar só separando-os por vírgula e espaço. E aí eu vou ter o resultado, a palavra, a cor do notebook preto, vírgula, prata. Isso que a gente vai ter, tá? Bem, se você entendeu como cria isso aqui, tá? De maneira simples, fácil. Se você entendeu a aula, eu vou dar uma tarefa bem simples. O que eu quero fazer, gente? Eu quero que você crie aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, com vocês? Cria um botão, limpar. Eu quero imprimir, mostrar aqui os dados, né? O notebook game, o seu preço, se tem disponível, quais são as cores disponíveis. Quero limpar isso aqui, não quero deixar isso aqui o tempo todo visível. Eu quero printar lá de novo e ele carregar para mim, tá? Como é que você faria? Bem, pausa o vídeo e faça aí. Eu vou fazer aqui, né? Crendo que você pausou o vídeo e tentou fazer, tá? Bem, eu vou colocar aqui o on click. Quando alguém clicar, eu quero chamar uma função que eu não tenho ainda, mas que eu vou criar chamada limpar. Bem, eu vou vir aqui e eu vou criar essa função. Então, function limpar. Bem, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou vir aqui pegar isso aqui. Que eu quero limpar quem? Não quero limpar essa div? E onde que está essa div? Né? Eu encontro ela pelo seu ID. Então, eu quero pegar essa div aqui, que tem um ID resultado. Então, para mim fazer isso, eu tenho que olhar para a minha página web, eu tenho que encontrar o elemento que tem o ID resultado, né? E aí eu vou atribuir, eu vou armazenar esse elemento aqui dentro da minha variável resultado. Agora eu posso trabalhar com ele. Bem, presta atenção comigo. Se para eu colocar as coisas, eu tive que fazer isso aqui, para me tirar, eu também poderia fazer isso aqui. Deixar ele aqui vazio. É assim, gente, bem, uma lógica bem simples aqui, sem muita coisa, tá? Só
Deixa eu só aqui no. Deixa eu ver aqui, cadê a propriedade para a gente ver? Aqui, ó. Nós temos ele aqui. Agora eu vou limpar ele. Ele ficou limpo. Vou mostrar. Então, no texto, a gente tem o Notebook Game, nós temos preço. Ah, olha só. Gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda demais o programador. Então, com o tempo, vocês vão se aprimorar utilizando isso aqui. Mas no momento que eu quero que, na verdade, vocês entendam como é que funciona as coisas no JavaScript, né? Como fazer. Então, limpo, crio, limpo e crio. Então, limpo e mostro os dados. Limpo e mostro os dados. Tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!